Boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 69ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Adilson fazer uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Eclesiástico 3, versículo 17. Solicito ao vereador Delcinho fazer uma leitura da Declaração Universal de Direitos Humanos. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Solicito ao vereador Jean fazer uma leitura do artigo do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Solicito a secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Jandelite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Coloco em discussão a ata da 68ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada no dia 17 de outubro de 2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 68ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio os recebimentos das respostas dos requerimentos 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 e 281 de 2022, que estarão disponíveis no portal Transparência da Câmara. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 6 de 2022, que suprime a 72ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 315/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido o plenário seja respeitado um minuto de silêncio, consignação e ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Nilson Correia Raposo, ocorrido no dia 17 de outubro de 2022. Requer ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 18 de outubro de 2022. Paulinho Bola, vereador. Adilson Balduino, vereador. Chico Capoeira, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Nilson Correia Raposo. Solicito à secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 316/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte, considerando que somos indagados pelos munícipes sobre a possibilidade de um município estabelecer o convênio com o SAMU, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do Executivo, a fim de que nos seja informado. 1. Qual o motivo do município não possuir o serviço do SAMU? 2. Como é feito o serviço de atendimento de urgência no município? Os servidores são treinados para atendimento das vítimas? Se sim, enviar comprovante do treinamento. 3. O convênio com o SAMU pode ser restabelecido? Se sim, quando? Se não, por quê?
Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 18 de outubro de 2022, Jean Delite, vereador. Peço para discutir o requerimento, senhor presidente. 5 minutos, vereador. Boa noite a todos que assistem em casa, que estão no plenário, os demais vereadores. Fui indagado por alguns moradores, né, a falta de uma unidade de emergência e urgência móvel na cidade, né? Visto que estamos passando aí pela duplicação, onde, né, se vê maquinários a todo lado, e sabemos que tem muitos motoristas ali que são curiosos, né? Acabam desviando a atenção, acarretando em acidentes, podendo ter atropelamento. E sabemos, né, que nós, hoje, na cidade, a gente não tem um SAMU, né? Não sei se é por causa pelos custos ou pelo número de habitantes, mas, né, na falta de um SAMU, poderíamos ter um resgate municipal, né? Ou os próprios enfermeiras que hoje trabalham no PA, ter um treinamento específico, porque sabemos que o protocolo para você atender uma urgência móvel são diferentes dos protocolos feitos nos hospitais, né? Então, eu peço aí ao prefeito municipal, ao diretor de saúde, que veja a possibilidade, né, de implantação de um resgate, ou até mesmo, né, devido ao custo, fazer um treinamento, né, aos médicos, aos enfermeiros, para que possa, né, tá atendendo caso tenha algum atropelamento, né? O Adilson, né, até o Chiquinho, a gente passa ali hoje no cruzamento do Olidel para o Progresso, às vezes estão cortando árvores ali, ficam com congestionamento, você não consegue vir o carro que está vindo em outra direção, então está iminente ali o risco, né? E a gente sabe que pode acontecer isso com meu filho, com algum esposo, até mesmo com nós, né? Então a gente tem que se preocupar para ter profissionais treinados, né, com uma urgência móvel. Então, são essas minhas considerações, senhor presidente. Requerimento 316, continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Chica Poeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprova. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Requerimento 316, aprovado por 8 votos a 0. Solicita a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 317, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, consideramos que estamos no Outubro Rosa, mês de campanhas para alertar mulheres e sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, também sobre o câncer do colo uterino. Considerando que várias organizações realizam ações e buscam divulgar o acesso a serviços voltados à prevenção e tratamento do câncer de mama e do colo uterino. Inclusive, temos na nossa região a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, que não apenas desenvolve ações preventivas como ajuda mulheres em tratamento de câncer de mama e câncer ginecológico, como atendimentos médicos e psicológicos, assistência social, fisioterapia, entre outras ações, o ano inteiro. Diante dessas informações, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado executivo a fim de que nos seja informado. 1. Já que não temos em nossa cidade uma organização que realize esse atendimento para a melhoria da autoestima e qualidade de vida das vítimas do câncer de mama ou de útero, seria possível que a Prefeitura realizasse parceria com alguma ONG ou instituição, como, por exemplo, a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, para que as pacientes tenham auxílio não apenas no mês de outubro, mas ao longo do ano inteiro? 2. Se não for possível, qual o motivo? E o Departamento de Saúde tem realizado para auxiliar as pacientes vítimas de câncer de mama e do colo de útero em nossa cidade? Sala de Sessões do vereador Orlando Silva, 20 de outubro de 2022. Jean Delite, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Peço para discutir o requerimento, senhor presidente. 5 minutos, vereador, com a parte. Essa ONG, Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, está sendo divulgada nas linhas de comunicações, né, de Sorocaba. Essa ONG, ela é residente ali em Sorocaba e atende toda a região, inclusive aos munícipes, se precisarem aqui alumínio, né? É uma entidade sem fins lucrativos que, com empenho e dedicação e amor de voluntários e colaboradores, dá apoio, esperança e conhecimento a todos que passam por momentos delicados de suas vidas, né? Então, a ONG, ela tem como missão desenvolver a cultura e prevenção ao câncer, atender às necessidades sociais de informação, tratamento dos doentes visando a saúde e qualidade de vida, né?
Então, eu peço ao Departamento de Saúde se tem como levantar as pessoas que estão passando ou já passaram pelo câncer, né? Porque essa ONG, ela oferece serviço gratuito. Eu vou falar aqui alguns serviços que essa ONG oferece, tá? Assistência jurídica, atividade física de caminhada e corrida, aula de culinária, doação de sutiã e prótese mamária, empréstimos de perucas, chapéu, lençol, sharps, fisioterapia, odontologia, oficinas de artesanato, oficinas de maquiagem, orientação nutricional, pilates, psicologia, reflexologia, tratamento por reiki e yoga. Essas são uma das serviços prestados gratuitamente. Então, dá para o Departamento de Esporte reunir as pessoas que estão passando, levarem até lá pelo transporte, né? Porque ali eles trocam informações, as pessoas estão passando por um momento ali de dificuldades, de aflição, então elas estão junto com pessoas que já passaram esse tratamento, estão ali para dar um apoio psicológico. Peço para... Requerimento 317, continua a discussão. Peço para discutir o requerimento, presidente. 5 minutos, vereador, com a parte. Queria agradecer, Jean, por você ter me convidado para assinar esse requerimento com você. Isso mostra, né, a sensibilidade. Você é pai de 2 meninas, sua esposa recentemente, não estou expondo a vida dela, ela mesma publicou e falou sobre o problema em rede social. Sua esposa teve que fazer uma interferência, né, cirúrgica por causa de suspeita. Para quem não sabe, eu passei por 2 cirurgias na minha mama, né, muitas pessoas nem sabem, porque eu fiz uso prolongado de hormônios por causa do problema da endometriose, que culminaram em gangrenas na minha mama, e mesmo a médica me garantindo que não era câncer, que era uma gangrena, é muito difícil passar por esse processo todo. Eu tinha acabado de fazer a retirada do meu útero, né, que não foi tão traumático para mim, porque eu nunca quis ser mãe, mas tirar um órgão não é fácil, né? E eu tive que passar por essas cirurgias da mama que me assustaram de fato. Essas foram muito difíceis porque eu tinha muito medo de que no frigir dos ovos fosse câncer. E todo esse abalo psicológico, até pouco tempo atrás, ele não era visto, né? Era a pessoa fazia o tratamento, ela estava curada do câncer e até bem pouco tempo atrás ela voltava embora e para até fazer um implante de prótese teria que ser via particular. Hoje a gente sabe que eu tenho amigas que saíram agora da Santa Casa de Sorocaba já com a mama restaurada, que é muito importante, tem parceiros que fazem tatuagem, ou seja, cada vez mais vem se fortalecendo essa ajuda posterior, porque essas mulheres precisam tirar todo esse trauma, voltar ao equilíbrio, porque uma pessoa quando está doente, ela perde o equilíbrio, uma doença tão grave dessa, porque não adianta uma pessoa dizer que teve câncer e não pensou em morte, porque fatalmente pensou, né? E é lindo esse trabalho. Você me apresentou a ONG, agradeço, né, porque a gente corre tanto, faz para lá, para cá, e esse é o trabalho do vereador, um complementa o trabalho do outro, né? Você me apresentou a ONG, então, assim, obrigada, a gente precisa acompanhar isso, ver se a cidade realmente consegue colocar, já que é gratuito, né, que leve essas mulheres para se equilibrar com essas atividades, para resgatar a autoestima, para voltar a se ver, né, como mulheres que são, e não como se via, né, há pouco tempo, como um estigma da doença. Não, a doença ela passa, ela deixa marcas, mas essa recuperação ela precisa existir. Então, parabéns, vereador, pelo trabalho, e mais uma vez, obrigada por me convidar, tá, para fazer parte desse requerimento. Requerimento 317, continua a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprova. Jandelite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Requerimento 317 aprovado por 8 votos a 0. Solicita a secretária continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento número 318/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp vem realizando intervenções em ruas revestidas com bloquetes e que após o trabalho não estão restaurando com o mesmo material e sim com asfalto, deixando a rua sem um padrão técnico e com riscos de acidente devido ao desnível, conforme foto anexa da rua José Paulino de Souza, na Vila Paulo Dias, é que requer a mesa, ouvido plenário,
seja oficiado ao Executivo a fim de que nos seja informado. 1. O Executivo autorizou que a Sabesp não faça a reposição dos bloquetes? Se sim, por quê? 2. Caso o Executivo não tenha autorizado, há a possibilidade de notificar a Sabesp para que refaça o serviço? 3. Considerando que a Lei 1486 de 2011 determina que após o encerramento dos trabalhos de restauração, o piso reparado deverá perfazer um plano perfeito com o restante do pavimento asfáltico do local de intervenção, indagamos se o Executivo aplicou a multa. Sala de Sessões, vereador Lando Silva, 20 de outubro de 2022, Jean Delite, vereador. Peço para discutir requerimentos, presidente. 5 minutos com a parte, vereador. Fomos marcados, né, todos os vereadores, prefeito, vice-prefeito, né, umas publicações em redes sociais de um serviço que foi feito há algum tempo numa travessa ali da Paulo Dias, né, na rua José Paulino de Souza, né, inclusive até o vereador Delcinho também está atrás disso com a Sabesp, que eu andei conversando com o Leonildo. E nós temos, né, uma lei municipal, 1486. Essa lei dispõe sobre a recuperação de pavimento. E no artigo 1, está lá, efetuado o trabalho, proceder de imediato ao restauro do pavimento danificado, observando, no mínimo, a mesma qualidade nele verificado antes das intervenções, né? Ou seja, era feito com bloquete, repõe com bloquete. É manta asfáltica, repõe com manta asfáltica. Temos na Vila Ré bloquetes, Areia Branca 1, 100% com bloquetes, está sendo logo estará inaugurando a rua Eugênio Félix ali também com bloquetes, e a gente vê que a Sabesp, ela faz a manutenção, em vez de repor os bloquetes, coloca a manta asfáltica, né? E no artigo 2 dessa lei, após o encerramento dos trabalhos de restauração, o piso reparado deverá perfazer um plano perfeito com o restante do pavimento do local da intervenção. E sabemos que bloquetes, né, não com a manta asfáltica, não consegue ali dar um plano perfeito, né? Então, sabendo que temos uma lei municipal, que essas intervenções não estão em desacordo, né? Então, precisa ali a prefeitura fazer essa notificação para a Sabesp refazer. Já andei ligando para o senhor Leonildo, que prontamente sempre nos atende com muita educação, sempre dando resposta. Ele já vai ver com os coordenadores de cima, né, a possibilidade de vir alguns bloquetes para reposição. Então, fica aí o meu comunicado à Sabesp, né, veja se consegue, porque a cidade está crescendo, está sendo feito muitos pavimentos com bloquetes, então é necessário repor com bloquetes. São essas minhas considerações, presidente. Requerimento 318 continua em discussão. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos, vereador, com a parte. Em primeiro lugar, quero parabenizar o Jean pela atitude do requerimento. Nós estamos participando desse trabalho lá naquele grupo de WhatsApp, onde nós recebemos as solicitações dos munícipes. Nós fomos, como eu sempre comento com os amigos vereadores, nós fomos agraciados que no início da nossa legislatura houveram alterações nas gestões de algumas empresas que prestam serviço ao nosso município, inclusive a Sabesp, né? E o seu Leonildo, né, Jean, ele sempre atende a todos nós com muita educação, com muito desejo de ajustar as coisas, resolver os problemas. Nós tivemos uma grande evolução nas operações tapa-buraco. Hoje a qualidade da reposição asfáltica é muito boa, graças às cobranças, ao diálogo constante. E referente a essa reposição de bloquetes, como você bem citou, a rua Efigênia Félix, ela será entregue, né, a obra de pavimentação, e em conversa com o senhor Leonildo, eu expus a ele que sobraram vários bloquetes naquele local. Nós iremos entrar em contato com a empresa responsável para ele tentar negociar a utilização desses bloquetes nessa rua, porque o padrão de bloquete aplicado nas duas ruas é exatamente o mesmo. Então, é muito provável que a correção desse problema na rua José Paulino seja feita. Como você bem disse, ele está verificando com os superiores para poder providenciar essa verba e arrumar esse problema aí que já leva algum tempo que foi feito. São essas minhas considerações, senhor presidente. Requerimento 318 continua a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação.
Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprova. Jandelite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Solicita a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 318, aprovado por 8 votos a 0. Solicita a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 319, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que somos indagados pelos munícipes sobre a zeladoria nas escolas e suas responsabilidades, considerando que recebemos a informação que algumas quadras ficam abertas sem fiscalização de uso, que possibilita a presença de elementos nocivos às crianças e adolescentes que querem praticar esportes, aqui requer a mesa ouvido plenário para que preste as seguintes informações. 1. Qual a responsabilidade do zelador da escola na abertura e fechamento de quadras? A obrigação do mesmo fiscalizar o uso? 2. O zelador assina contrato de cessão de uso? Se sim, quais obrigações? Enviar cópia do contrato termo. 3. O uso das quadras nas escolas é feito através de ofício? Há algum controle de presença? 4. Há possibilidade do zelador permanecer durante o uso das quadras e após realizar o fechamento? 5. O executivo tem conhecimento do uso de drogas durante a utilização das quadras? Se sim, quais as medidas tomadas? Sala de Sessões, vereador Lando Silva, 20 de outubro de 2022, Jean Delite, vereador. Requerimento número 320, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, é sabido por todos que a Vila Alfa, apesar de ser um bairro relativamente novo no município, conta com muitos moradores e também com várias casas prestes a serem ocupadas. Com o aumento do número de casas, aumentou também o fluxo de veículos e alguns desses vêm transitando em alta velocidade nas ruas do bairro, mais especificamente na rua Joaquim Serione, causando risco para os pedestres e crianças que brincam na praça do bairro. Sabemos que, nesses casos, é prudente a instalação de redutores de velocidade, e dentre esses redutores, as lombadas são eficazes e mais baratas para implantação por parte da Prefeitura Municipal. Diante do exposto, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode, após o estudo por parte do setor de trânsito, viabilizar a implantação de lombadas na rua Joaquim Serione, no bairro Vila Alfa? A, se sim, quando? B, se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Lando Silva, 21 de outubro de 2022, professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento número 321, 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o asfalto da rua da Escola Municipal José Jesus Paz, localizada na Estrada Santa Rita, 5.772, no bairro Figueiras, encontra-se em degradação, considerando que as deformidades e buracos do asfalto fazem com que os motoristas desviem para melhor transitar e com isso coloca a vida das crianças que ali se encontram em risco, considerando que a garantia da qualidade do asfalto é imprescindível para a segurança dos veículos que ali transitam, considerando que uma das atribuições do vereador é atuar na fiscalização dos serviços públicos, diante disso é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade do Executivo realizar a operação tapa-buraco no local? 2, se sim, quando? 3, 2, se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, plenário, vereador Lando Silva, 21 de outubro de 2022, professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento número 322, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a atual situação de abandono da maioria dos abrigos dos pontos de ônibus do nosso município, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do Poder Executivo para que nos responda. 1. O Poder Executivo poderia realizar a reforma dos abrigos nos pontos de parada de ônibus do nosso município? 2, se sim, qual o prazo para se iniciar os trabalhos? 3, se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Lando Silva, alumínio, 20 de outubro de 2022, DJ Delcinho, vereador. Requerimento número 323, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando as diversas vantagens da instalação de sistema de rastreamento nos ônibus do sistema de transporte municipal, considerando que as principais vantagens de usar um rastreador nos ônibus são aumento da segurança e da eficiência, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. O Poder Executivo poderia realizar um estudo sobre a possibilidade de instalação de sistema de rastreamento nos ônibus de transporte municipal? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Lando Silva, alumínio, 20 de outubro de 2022, DJ Delcinho, vereador. Requerimento número 324, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que esse vereador foi questionado por munícipes referente ao sistema de chamamento por senha em algumas unidades de saúde, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do Poder Executivo para que nos responda. 1. O sistema de senhas dos setores de atendimento de saúde dispõe de notificação de áudio? 2, se não, por quê?
Sala de Sessões, vereador Orlando Silva. Alumínio, 20 de outubro de 2022, DJ Delcinho, vereador. Requerimento número 325, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a atual situação de abandono da maioria das vielas e travessas do nosso município, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. O Poder Executivo poderia realizar a reforma das travessas e vielas do nosso município, melhorando o calçamento e iluminação, dentre outras melhorias necessárias. 2. Se sim, qual o prazo para se iniciar os trabalhos? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva. Alumínio, 20 de outubro de 2022. DJ Delcinho, vereador, feito. Passamos ao tema livre, onde temos escrito o vereador Chiquinho da Capoeira, com 15 minutos, com apartes. Boa noite a todos. Senhor presidente, público presente, nobres pares e público que nos assiste pelas mídias sociais. Hoje eu vou usar a tribuna com gesto de gratidão. Isso faz parte do crescimento de um homem, né? Do entendimento quando a gente é atendido por alguém, quando a gente é ouvido, se faz parte também ter gratidão. Nesse momento eu quero agradecer ao prefeito Antônio Pessentini Bimbão por ter cumprido uma promessa de 2020. Em épocas de campanha, estivemos no bairro Vale Grande, o local onde eu tive propriedade por mais de 10 anos, e sei bem como era a vida naquele local, antes do asfalto, antes da água tratada, né? Talvez para muitos isso pouco interessa, porque é quem convive com lugares desses sabe o caos que é, o problema que é de saúde, o problema que é para você lavar uma roupa e, de repente, estender, e aquele poeirão, muitas vezes, prejudica em todos os pontos ali no dia a dia. Então, hoje eu queria aqui agradecer o Bimbão por ter honrado, feito com recurso próprio, mostrando aí que é possível também, através de uma boa gestão, uma boa administração, economias em alguns pontos, que a gente consegue fazer o município andar, né? Existem outras obras aí também, Antônio Sampaio da Silva, Sebastião de Paula, Elísio Clementino da Costa, entre outras pavimentações que já foram entregues pelo nosso prefeito, por esse mandato de vereadores, pelo apoio da Câmara dos Vereadores. Essa é a nossa história, é a história do segundo mandato do Bimbão. Então, aqui eu deixo o meu registro de agradecimento aí pelos vários pedidos realizados por essa Câmara, inclusive o meu, né? Fico feliz de poder compartilhar essa alegria, né? Estivemos lá semana passada para anunciar a entrega de algumas obras, e é com bastante orgulho que venho até essa tribuna aqui agradecer ao prefeito por ter honrado aí e feito o que é de dever de um prefeito, com bastante sabedoria. Peço uma parte, nobre vereador. Pois não, vereador. Enaltecê-lo por estar aí agradecendo ao nobre prefeito, porque também foi uma promessa de campanha, que eu moro lá no bairro, sei o sofrimento daquele povo, e quantas vezes pedindo água para suprimir as necessidades daquelas pessoas, e por vezes ficavam até semanas sem receber água. Hoje nós temos lá a água encanada, nós temos o asfalto e somos agradecidos. Foi um trabalho com o senhor prefeito, um trabalho de todos nós vereadores, eu tenho certeza que muitos vereadores estiveram lá acolhendo o pleito. Parabéns, então, vereador Chiquinho, de estar aí enaltecendo o trabalho do executivo, do nosso prefeito, o senhor Bimbão, e que ele conte conosco, que se é para o bem da população, estamos juntos. Obrigado. Isso aí. Essas são as minhas considerações, senhor presidente. Dando continuidade ao tema livre, onde temos escrito o vereador Delcinho, com 15 minutos, com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes na plateia, Silvinha, Gertrudes, Piloto, Wagner,
E população que está assistindo neste momento a sessão na internet, população essa que eu reverencio por estar aqui representando. Eu ia pedir uma parte ali, vereador, só que travou, eu não consegui falar, só para dizer que muitas pessoas me questionam o porquê de não ser tão combativo contra o Executivo nos dias de hoje, e o que eu sempre deixo muito claro para as pessoas que a minha intenção nessa casa não é brigar, é buscar resultados. Se for necessário brigar para obter resultados, nós iremos. Nós hoje estamos trabalhando para fazer com que os resultados cheguem à população, mas não só cheguem, mas cheguem com qualidade, vereador Chiquinho. E os agradecimentos que você fez aqui, eles têm grande relevância, e também tem grande relevância o trabalho que nós estamos fazendo de fiscalização, de acompanhamento das obras, de cobrança ao engenheiro Rodolfo, ao departamento responsável, de acompanhamento à empresa responsável, de pegar no pé, de ligar para a engenheira responsável. E, graças a Deus, isso está surtindo efeito, né? Nós vimos isso acontecer no Vale Grande, ainda faltam algumas coisas para que eles possam reparar lá, que é a transposição do poste, organizar as calçadas que estão quebradas, mas nós estamos acompanhando e vamos fazer com que esse resultado chegue, né? Não só lá, como também no Colibri e nos outros bairros onde as obras estão sendo realizadas, e com certeza nós iremos obter êxito, fazer com que o serviço, o trabalho, lá na outra ponta, chegue com dignidade. E para que isso aconteça, deve-se haver respeito, não se deve cochilar, né, manter a firmeza nas cobranças, nas falas, e seguimos aí buscando o sonho de uma bela cidade, de uma cidade exemplar para a nossa região, para o Estado, para o nosso Brasil. Eu estou ocupando essa tribuna para falar aí, para comentar dos requerimentos que eu apresentei hoje, que são requerimentos para até me justificar aos meus nobres pares companheiros, porque foram requerimentos macro, são requerimentos que não apontam um ou outro endereço, mas sim requerimentos que solicitam do Executivo que se crie, de novo, e eu vou falar sempre que necessário, campanhas de ação para poder transformar a nossa cidade. Porque se eu falar de um ponto de ônibus da Avenida Santiago, que está há anos pichado, sem iluminação, com muita vegetação ao lado, tornando ali um ponto propício para o uso de drogas, para a ação de bandidos, eu corro o risco de me esquecer daquele outro ponto de ônibus que tem no Carafá, que está numa situação ainda pior, porque lá é uma estrada que não dispõe de asfalto. Então, esse ponto está cheio de terra, está sujo, está com o teto invadido por vegetação, e a gente nota que não existe uma ação de correção, de cuidados para esse ponto de ônibus. Existe um outro ponto de ônibus lá no Alto do Itararé, em que as pessoas sempre citam para a gente que a qualquer momento esse ponto de ônibus vai ceder e vai cair na cabeça de alguém. Um ponto de madeira, você vê que ele foi feito com muito esmero, mas o tempo dele já venceu e carece que esse ponto de ônibus seja substituído por um outro ponto de ônibus melhor. Isso não foi feito ainda, infelizmente. Eu ficaria aqui por um longo tempo citando os outros diversos pontos de ônibus que nós temos na cidade que estão em situação deplorável. E para que essa melhora aconteça, é necessário que o departamento responsável, o senhor Rodolfo, crie uma campanha que faça o rastreamento desses pontos de ônibus e venha, seja do Alto do Itararé, do Carafá para cá, ou seja da Oncinha, do Colibri, do Figueiras para cá, mas que essa ação inicie-se em determinado momento, que ela leve o tempo que for necessário, mas que ela aconteça. E nós não estamos vendo isso acontecer. Isso nos faz mal, porque nós andamos pela cidade, nós vemos que a nossa cidade está feia, e existem detalhes que são mínimos, que podem ser tratados, como, por exemplo, esse ponto da Avenida Santiago, uma simples pintura. Pode melhorar a estética dele. Não só a dele, como a de diversos outros, como eu já citei. Então, eu estou aqui, neste momento, usando a tribuna, solicitando, pedindo encarecidamente ao Departamento de Obras que possa planejar mais essa campanha para poder darmos mais um passo para tornar a nossa cidade mais bonita, mais aconchegante, mais agradável para a quantidade enorme de pessoas que fazem uso do transporte público. Por falar em transporte público, eu apresentei aqui um requerimento solicitando ao departamento responsável que instale nos ônibus os rastreadores
né? Não só os ônibus de transporte coletivo, como também os ônibus para transporte escolar. E por que isso? Porque eu imagino que os senhores vereadores aqui presentes também devem ter sido apontados, recebido denúncias de ônibus que muda a rota sem programação, de ônibus que nunca chega no horário e as pessoas acabam perdendo o seu compromisso, seja na escola, seja no trabalho. E com a instalação desses rastreadores, que inclusive, deixa eu citar aqui, no dia em que aconteceu a audiência pública com o senhor responsável pelo transporte, eu o indaguei a respeito disso, e a resposta que ele me passou é que eles já estavam providenciando esses rastreadores. Mas, infelizmente, nós não vemos isso na prática. E qual o grande benefício da implantação desses rastreadores nos ônibus? Ele vai poder saber se o ônibus está... qual o horário que o ônibus está chegando em determinado ponto. Dentro dessa situação, ele vai poder realizar um estudo dos horários de forma mais precisa para esses ônibus. Ele vai poder efetuar uma análise de que se esses ônibus estão cumprindo exatamente o seu trajeto, né? Pois me chegou uma denúncia de uma cidadã que solicitou que o ônibus estendesse o trajeto do ponto final para deixá-la em sua casa porque o marido não foi buscá-la. Então, isso é degradante, é triste, porque o ônibus ele não é um transporte particular, ele é um transporte público e precisa respeitar o itinerário, porque uma vez que ele estendeu esse itinerário, ele atrasou a chegada às 9h20 no ponto e todo o pessoal que estava lá acabou chegando atrasado no trabalho. E esse atraso não é abonado por conta de atraso do ônibus. Então, é mais uma solicitação que eu faço ao departamento responsável para que tenha um pouco mais de celeridade na implantação, na instalação desses rastreadores, uma vez que isso já, segundo o responsável, o senhor TT, já estava em andamento. Uma outra apresentação que eu fiz aqui, em forma de requerimento, é a respeito da senha que existe hoje nos pontos de atendimento de saúde do nosso município, no centro de saúde, no núcleo de especialidades, no pronto-socorro. Nós sabemos que a senha ela foi implantada há pouco tempo, é uma tecnologia que ajuda bastante. No centro de saúde, eles melhoraram a utilização dessa senha, centralizando ela, unificando. A pessoa que chega, recolhe essa senha, ela vai ser utilizada não só para ser atendida no balcão, como também para ser atendida no consultório do médico. Isso é muito bom. Porém, é muito importante salientar que existem pessoas que têm deficiência visual. E uma pessoa que tem deficiência visual, ela não sabe se a senha dela foi chamada e que horas ela foi chamada, se ela não tiver o acompanhamento de alguém. Isso se chama inclusão. E a necessidade que esse recurso seja implantado nos postos de atendimento de saúde do nosso município é de grande importância. E o último requerimento que eu apresentei aqui foi também um requerimento macro, sem apresentar o devido endereço, porque nós dispomos de diversas travessas, ou como as pessoas chamam, viela. E, diante de um levantamento que eu fiz, andando pela nossa cidade, notei que diversas das vielas, das travessas que nós dispomos aqui, elas estão em situação bastante deplorável, seja por conta da falta de iluminação, seja por conta da iluminação precária, seja por conta da alvenaria já estar em situação deplorável, porque o tempo, a natureza age, e nós temos que, periodicamente, realizar manutenções, né, nas instalações da nossa cidade. E as travessas, as vielas da nossa cidade, elas se encontram, sim, em situação bastante deplorável, seja com a instalação elétrica, passando por via térrea, onde os usuários de drogas têm o hábito de cortar a instalação para ficar escuro, para poderem fazer o uso das suas drogas. E eles podem fazer isso aí utilizando-se da via, de via aérea, né, e vai estar evitando que esse tipo de situação aconteça. E também existem as vielas que estão em boas condições, mas que uma pintura pode transformar esse ambiente, pode tornar o bairro mais bonito, pode, como disse e volto a repetir, ser mais um passo para que a nossa cidade pode se tornar bela, vereador Jean. Então, foram essas as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos. Não tendo mais ninguém... Pela ordem, presidente. Perdão. Tem mais alguém?
Temos agora o vereador Prete inscrito por 15 minutos com a parte. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, nobre mesa, nobres pares, nobres colegas, plateias e também internautas. É com pesar que eu venho aqui falar sobre um fato e, por outro lado, também de alegria. Sabemos que nós temos aqui na cidade uma cooperativa de reciclagem. E por um problema administrativo, eu fui convidado a estar lá. E pude constatar que tristeza aquele grupo de mulheres trabalhando, reciclando aquele monte de objetos, que é importante esse trabalho delas, mas abandonadas. Pessoas humildes, mulheres simples, e que carregam fardos enormes para conseguir dar tempo ao seu trabalho. E eu queria conclamar aqui a todos, não só daqui, mas a população, a pessoas especializadas, porque quando eu perguntei quem faz a contabilidade, não sabiam, nem tinham. Como é que vocês carregam tudo isso? Nos braços. Então, gente, é uma cooperativa particular, sim, mas eu pediria apoio, porque nós precisamos reavivar, para valorizar aquelas mulheres. São mulheres lutadoras, mulheres que se lançam até para ajudar a manter a sua família, mas que estão lá labutando diariamente e que estão esquecidas. Então, se eu tiver um contador, um estagiário de contabilidade, alguém que queira fazer uma auditoria, para que possa ajudá-las, eu agradeceria, pode me procurar, que eu me dispus a ajudá-las, mas a gente ajuda naquilo que conhece e que pode. São searas que eu desconheço. Até uma delas me pediu se tivéssemos aquele tratorzinho que levanta para que pusesse em cima, né? E eu fui ver, mas não tem essas possibilidades. Mas eu conclamo a nossa população, porque é um grupo de mulheres guerreiras, lutadoras, e que estão lá fazendo algo bom para o município, que isso não vai para o lixão, né? Mas que precisam do nosso apoio. Precisam. A questão jurídica, a gente vai tentar ajudá-los, mas as demais questões, eu pediria apoio de pessoas de boa vontade, que pudessem ajudá-las e fazer o melhor para o município. Obrigado. Não tendo mais ninguém inscrito. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Requer a supressão do intervalo regimental? Coloco em discussão o pedido do vereador Gediel em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Aqueles que for favorável permaneçam como estão, ao contrário, queiram se levantar. A pedido do vereador Gediel está suprimido o intervalo regimental. Dando a ordem do dia, temos primeira discussão do projeto de lei 12/2022, que estima a receita fixa e despesas do município de Alumínio para o exercício de 2023. Solicita a secretária fazer leitura do projeto de lei. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu vou pedir para retirar esse documento por uma sessão, porque a gente ainda está fazendo adequações com relação às emendas impositivas. Coloco em discussão o pedido da vereadora Meide em tirar o projeto por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que for favorável permaneçam como estão, ou ao contrário, queiram se levantar. A pedido da vereadora Meide, o projeto está suspenso por uma sessão. Pauta trancada em razão de não apreciação do veto 1 de 2022 e no prazo legal.
Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão do projeto de lei 12/2022. Nada mais a ver tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrado. Uma boa noite.